rápida para esse momento que nós estamos aqui. O texto é Salmo 8. Salmo 8, ele diz, irmãos podem abrir as suas Bíblias, Salmo 8. Eu vou ler o Salmo todo, são 9 versículos, mas eu não vou fazer uma exposição plena de todo o Salmo, porque aí nós não teríamos tempo para fazer essa exposição, porque a exposição deve ser pequena nesse momento. Salmo 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é um homem mortal, para que dele te lembres, e o filho de um homem, para que tu o visites. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos nesta noite, para entender as maravilhas da tua lei. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, este salmo tem um título sobre a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. É um salmo que foi dado, é claro que esse título foi dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas o título no hebraico é o mestre de canto segundo a melodia, os lagares, o salmo de Davi. Eu creio que este salmo ele era cantado à medida que aqueles que cantavam em Israel estavam nos lagares, estavam pisando as uvas, fazendo vinho, que representava a alegria do povo, a alegria da família, a alegria de Israel. Então, Davi está cantando um hino, que certamente é um hino ao Criador, e o dono de todas as coisas. Imagine esta verdade, ó Senhor, Senhor nosso. Então, o Criador, é claro que a primeira palavra é Yahvé, a segunda é Adonai. Interessante que ele diz, ó Senhor, ó Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança, o Deus que compareceu lá na sarça ardente, quando Moisés estava pastoreando os rebanhos de Jetro, o seu sogro, e ele viu que a sarça ardia e não se consumia. E depois, capítulo 3 de Êxodo, este Deus se apresentou e se revelou a Moisés, dando o nome. Meu nome se chama Yahvé. Yahvé significa o eterno, mas Yahvé significa o dono de todas as coisas. E Davi diz, nosso Deus, ele é o Senhor nosso, ele é o nosso dono. Então, ó Yahvé, o governador de todas as coisas, o criador de tudo que existe, o dono dos céus e da terra, o dono de todos os homens da face da terra. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor de Israel. Interessante que em Jesus Cristo, esta verdade também se faz para nós, que não pertencemos ao Israel, povo de Israel, em termos de nação, mas pertencemos ao Israel de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Então veja que identificação maravilhosa. O Criador do universo. Aquele que comanda, dirige e governa
os céus. Ele também é o nosso dono. Ele também é o nosso Senhor. Então, a visão de Davi é extraordinária, porque imagine o povo de Israel, um povo pequeno, morando num país ínfimo. Quando a gente fala isso em relação aos grandes países, em termos geográficos, que existem no mundo. Mas Isaías diz que, diante de Deus, as nações são como um pingo que cai de um balde. Ou seja, o que Isaías quer dizer com isso? Quer dizer que as nações, elas não representam nada em relação a tudo que foi criado, as miríades de galáxias, as miríades de estrelas, de planetas, a Terra, a Via Láctea é a nossa atmosfera onde nós vivemos, onde existimos, onde a Terra está incluída, iluminada por uma estrela de quinta grandeza, estrelas muito maiores no universo. Aí Deus resolveu nos colocar na Via Láctea e termos o Sol, tão conhecido como a estrela de quinta grandeza, ilumina a Terra, que é infinitamente pequena diante da grandeza do universo. E esse Deus grandioso, imenso, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, a Deus, ele não somente é o dono do universo, mas dono da terra. Em toda a terra, o seu nome é magnificado, é exaltado, é engrandecido, é adorado. Um dia eu estava fazendo um trabalho no retiro em Minas Gerais, lá em Nanuque, numa fazenda. Por um momento, estava orando antes de trazer a palavra. E Deus me fez ouvir. E às vezes a gente não tem ouvido para ouvir, né? Mas Deus abre os nossos ouvidos para ouvir a natureza. Estava, claro, escurecendo, e de repente o cântico dos pássaros, mas ali tinha uma lagoa, o cântico dos grilos, o canto dos sapos. Era a natureza toda se despedindo e louvando a Deus por mais um dia e recebendo a noite. Quando eu li esse texto, que o salmista diz, né? Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando a gente lê o livro, você tem esse livro, você leia ele. Ou se você puder comprar os atributos de Deus de Piquet. É o livro que fala desta majestade, desta grandeza de Deus e da nossa infinitude, o quanto somos pequenos e que Deus não precisava de nós para ser adorado. Ele é adorado em todo o universo, em toda a obra criada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas Deus resolveu, da sua infinita graça, chamar todos nós, cada um está ligado no Senhor, que nasceu de novo, para ser adorador, para reconhecer. E mesmo que o universo inteiro adore, você foi capacitado por Jesus Cristo para ser um adorador do Todo-Poderoso, do governador do universo, aquele que governa os céus e a terra, daquele que governa o mundo físico e o mundo espiritual. Nós somos chamados para
adorá-lo, para reconhecer. Interessante que esse texto fala no versículo 2 que a criança de peito, ela adora o Senhor. A criança de peito, ela exalta o nome do Senhor. É da boca dessas crianças que sai o perfeito louvor. E Deus está recebendo de cada criança o perfeito louvor. E nós, queridos, diante de catástrofe, de problemas, de crise, deste mau tamanho chamado coronavírus, nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer porque isso é um pronúncio também de que o Senhor é quem governa todas as coisas, que o homem é nada, e que Deus está no comando de tudo. E quando meu sogro partiu para a eternidade, dia 2 de outubro, na sexta-feira, 7h30 da manhã, ele partiu para a eternidade. Veio à memória o que disse Moisés no Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não importa se aconteceu o pior, que a morte chegou e levou o nosso antequerido. Deus continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. Ele nos abraça nos momentos de crise, nos momentos difíceis, nos momentos de perda. Mas é só um adeus para nós, porque um dia todos nos encontraremos. Isto é uma maravilha. Isso enche o nosso coração de esperança, apesar da perda. Tu, Senhor, tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Pensar que os netos, os bisnetos, os tataranetos, aqueles que temem ao Senhor até 1000 gerações, Deus está sendo o refúgio. Deus está abençoando. Ele de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Ele é digno de ser adorado, apesar de sermos infimamente nada. Por isso o texto nos diz aqui que é o homem mortal para que dele te lembres. Que é o homem que dele te lembres. Mas Deus lembrou de nós. Apesar de perfeitos, imperfeitos, pecadores, Deus lembrou de nós. E Deus fez um plano eterno. E pela sua graça, Ele nos chama para si. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Bendito seja o seu nome para sempre. Por isso, queridos, em meio às perdas, às decepções da vida, em meio à partida de alguém querido para a eternidade, temos que adorar e louvar o Senhor. E há sempre aquele versículo que veio também à minha mente neste momento difícil. E o Senhor, quando se despediu dos seus discípulos, ele disse: eu não beberei fruto da videira até aquele dia que eu beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, um dia estaremos todos no reino do Pai. Bendito seja o seu nome. Por isso precisamos nos alegrar, mesmo em meio à pandemia, à dificuldade, à crise, o problema, a partida de entes queridos para a eternidade. Precisamos louvar. Precisamos dizer: ó Senhor, Senhor nosso, o magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Então, que Ele nos abençoe.
e que a gente possa dizer ao mundo que está desesperado, o mundo sem esperança, de que nós temos esperança, porque o Senhor, ele tem o domínio, ele tem o governo sobre os céus e sobre a terra. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém.